agora um bocadinho da fase química. A fase química, também conhecida como ciclo de Calvin, ocorre ao nível do estroma. Portanto, deixamos o tilacoide e passamos então para o nosso estroma. Ao nível do estroma, o ciclo de Calvin vai ser dividido em 3 fases. A primeira fase, que é a fixação do dióxido de carbono, a segunda fase, a produção de compostos orgânicos e a terceira fase, a regeneração da RUDP, chamada ribulose difosfato. Esta molécula é extraordinariamente importante no processo da fotossíntese, mais propriamente no ciclo de Calvin, na medida em que é ela que vai permitir a fixação do dióxido de carbono. Isto é, se não houver RUDP no meio, a planta não tem capacidade de fixar o dióxido de carbono. Só relembrando aqui um bocadinho, na fase fotoquímica eu tenho como produtos finais o ATP e o NADPH. Não é por acaso, é porque eles vão ser fundamentais e vão ser agora então utilizados nesta nova fase química. Então, se vocês olharem para este esquema que vos está neste momento a aparecer, na primeira fase, que é a fase da fixação do dióxido de carbono, eu não necessito nem de ATP nem de NADPH. Mas na segunda fase da produção de compostos orgânicos, já vou necessitar de ATP para que esta fase ocorra e vai ocorrer então aqui uma chamada reação de oxidação-redução. Se olharem bem para o esquema, então vocês verificam que o NADPH é oxidado e o PGA, que é o ácido fosfoglicérico, vai ser reduzido a PGAL. Então eu vou ter aqui uma reação de oxidação-redução. Este PGAL, das moléculas todas que eu formo, a grande maioria delas vão ser utilizadas para regenerar a RUDP, terceira fase do ciclo de Calvin, e na regeneração da RUDP eu volto a necessitar de ATP. A maior parte das moléculas de PGAL vão então ser utilizadas para regenerar a ribulose difosfato, sendo que por cada ciclo apenas 2 moléculas são utilizadas para produzir compostos orgânicos. Se vocês agora olharem com mais atenção, são necessários 6 ciclos de Calvin para produzir uma molécula de glicose. A glicose quimicamente C6H12O6, sendo que o carbono vem do CO2. Logo, 6 ciclos, 6 CO2, para formar uma molécula de glicose, C6H12O6. Resumindo, no ciclo de Calvin, por ordem, volto a referir, por causa das sequências que saem muitas vezes em exame nacional, eu tenho então que saber que ocorre fixação do dióxido de carbono. Na fixação do dióxido de carbono eu não preciso nem de ATP nem de NADPH. Posteriormente vai ocorrer a produção de compostos orgânicos, eu preciso de ATP para que esta fase ocorra e aqui eu tenho que saber que ocorre uma reação de oxidação-redução. O NADPH é oxidado para que o PGA seja reduzido a PGAL. Posteriormente ocorre a terceira e última fase, que é a regeneração da RUDP ou ribulose difosfato, e aqui volto então a necessitar de ATP. É necessário, por cada molécula de glicose, 6 ciclos de Calvin. Convém aqui só fazer aqui uma breve ressalva. O PGAL, que é o ácido fosfoglicérico, portanto, muitas vezes ele não é só utilizado para produzir a glicose ou a frutose, portanto, que são os chamados compostos orgânicos, mas pode ser convertido noutros compostos orgânicos, como é o caso, por exemplo, de ácidos gordos e glicerol, portanto, estou a falar de lípidos, e prótidos, nomeadamente aminoácidos. Tudo vai depender das necessidades da planta. Por hoje é tudo, até breve.